Bom, voltamos aqui para o nosso terceiro episódio, falando agora um pouquinho sobre LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Rafael, que nós falamos bastante de PPA, né, começando esse ciclo orçamentário, ainda falta LDO e a LOA, vou falar um pouco da LDO agora. Mas antes, para começar, explica um pouco a diferença entre LDO e LOA. O pessoal confunde bastante esses dois instrumentos. E gera confusão mesmo. E gera confusão mesmo. Que é o quê? Assim, no âmbito municipal gera mais ainda, porque no âmbito federal, a LDO tem ainda uma série de competências, norteia a política fiscal, norteia isso, norteia aquilo, então tem uma robustez. A LOA, a LOA já tem um aspecto mais operacional, mas vindo para o âmbito municipal, é o seguinte, a LDO, ela chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA é a Lei Orçamentária Anual. O próprio nome já dá uma ideia do que é cada um. A Lei de Diretrizes Orçamentárias nada mais é do que o quê? As bases e os alicerces que serão utilizados para elaborar e executar o orçamento. O que isso quer dizer? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, vou dar um exemplo prático. O PPA não pensa em 4 anos, o orçamento? Sim. Só que vamos pensar que nós estamos elaborando um orçamento no meio do caminho, ninguém tem bola de cristal para 4 anos, né? Ninguém sabe. Dificilmente alguém vai acertar com exatidão tudo. O que a Lei de Diretrizes Orçamentárias faz? A Lei de Diretrizes Orçamentárias faz uma coisa muito simples. Ela é o elo entre aquilo que foi planejado com aquilo que vai na LOA posteriormente. Então, o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias nos traz? Quais serão as prioridades e metas do governo na hora que for elaborar a LOA? Então lembra daquela ideia que a gente viu no episódio 2 do PPA, os programas, as ações? Vamos supor que eu previa que quando eu elaborei o PPA, eu tinha previsto que a economia ia crescer todo ano 5%. Aí eu chego na hora no ano seguinte, depois do terceiro ano de PPA, de PPA, eu observo que não cresceu 5% ao ano, cresceu 2%. Eu tenho que fazer escolhas daí. Quem que vai ranquear essas escolhas? A LDO vai falar, prioridade vai ser a educação, a prioridade vai ser a saúde, a prioridade vai ser o social. Então o prefeito vai dizer, dentro das prioridades é isso que eu acredito que é a prioridade. Depois vai para a Câmara, vai ser chancelado ou não com a Câmara. É a LDO que vai estabelecer quais são os seus critérios para a elaboração da LOA. Então, por exemplo, que indicador de inflação eu vou usar, que índice de econômico eu vou usar, quais as metas que eu vou utilizar. Outra coisa que a LDO faz é também estabelecer os custos de determinadas políticas públicas. Ela, em tese, tem que apresentar quais os custos de uma política pública. Essa é a parte que a literatura diz que é a menos utilizada, a literatura acadêmica fala. Mas há uma tentativa. E um outro ponto que a LDO trouxe, que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para a LDO, foram 2 outras questões. A criação de anexos de metas fiscais, ou seja, como o governo, como o prefeito, vai conduzir as suas receitas e despesas. Vai gerar superávit, vai gerar déficit. Como que ele pretende, quanto ele espera crescer a arrecadação, quanto ele espera diminuir a arrecadação. Ele vai colocar essas diretrizes que vai servir o quê? De base para a elaboração lá na frente da LOA. E o segundo ponto, que eu até brinco com os meus alunos, que é o manual de instrução da execução orçamentária. Vai servir de manual de instrução. A LOA também, a LDO, desculpe, também prevê algumas coisas muito simples, do tipo, se a minha arrecadação frustrar, tive uma arrecadação frustrada, ou seja, eu previ que eu ia arrecadar 1 milhão de IPTU, e a arrecadação foi de 800 mil. A LDO, por exemplo, prevê como proceder nessas situações. Então, por exemplo, se minha arrecadação frustrar, se ela diminuir, eu vou diminuir o número de empenho, eu vou cortar despesas, mas eu vou cortar despesas de onde? A LDO pode estabelecer de onde que vai ser. Ou, por exemplo, surge uma demanda judicial, a LDO pode falar assim, se surge uma demanda judicial, essa demanda vai ser coberta por tal recurso, ou vai ser coberta de tal forma. Outra questão que a LDO disciplina, renúncias fiscais.
Então, por exemplo, um prefeito cria um programa ali de isenção de IPTU para idosos. Vou dar um exemplo. Assim, idosos em situação de vulnerabilidade não vão pagar IPTU. Onde vai estar previsto quanto vai se perder desse recurso? Na LDO. Então, a LDO ele é um grande manual de instruções para elaborar a LOA. Isso já exige uma grande dificuldade, né? Que elencar a prioridade. Né? Exato. Isso vale um bom trabalho, né, da equipe de primeiro escalão, da equipe estratégica, para evitar aquela disputa interna dentro do governo quando o céu de brigadeiro termina. Exato. Mas a LDO também tem um componente que eu convido a todos a pegar uma LDO na mão para ler, porque eu acho que das três é a mais fácil de se compreender o que está ali, porque, até para quem não é da área, porque é um texto muito tranquilo, muito didático. Normalmente tem muito texto, a LDO, assim, a LOA já é cheia de anexos, cheia de números, cheia de código. A LDO ela já é mais leve. E a LDO vai colocar tudo isso, vai deixar detalhado, vai prever, por exemplo, o prefeito decide instituir um programa que vai durar mais de 2 exercícios financeiros. Na LDO que vai essa previsão, são as despesas obrigatórias de caráter continuado, qual que é o impacto dela por mais gestões e tudo mais. Ou seja, a LDO é uma legislação que ela é um manual de instruções, é a base, ela vai dar as diretrizes, os elementos norteadores para se elaborar o orçamento em cima do que foi feito no PPA. Então o PPA estabeleceu ali o planejamento, correto? Sim. A LDO vai trazer o quê? Vai trazer esse planejamento, vai observar, vai falar assim, olha, quando se pensou no planejamento, a figura era uma. As coisas mudou, então a gente vai começar a incorporar outros elementos, tem que transformar, tem que mudar, tem que mexer, a prioridade agora é outra, a prioridade mudou, a LDO traz isso, e aí cristaliza-se isso na LOA, Lei Orçamentária Anual. Aí a LOA traz esse conjunto de informações, a LOA daí vai pegar o que a LDO disse e vai começar a ser confeccionada a partir disso. Então essa é a principal diferença da LDO. Então, pensando de uma forma bem simples, bem didática, é um grande manual de instruções e um grande conjunto de objetivos que precisam ser atendidos. E que vai servir do quê? A base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. E vai fazer essa ligação entre um planejamento de 4 anos com uma peça que vai vigorar apenas 1 ano. Repetindo a pergunta que eu fiz para o PPA, né, eu acho que é interessante perguntar mesmo também para a LDO. Uma LDO mal feita, quais problemas que ela geram aos gestores? Uma LDO mal feita, primeira coisa, uma LDO mal feita, você começa a criar um orçamento mal feito. Ou seja, se você não se atenta à sua LDO, se você não tenta confeccionar ela com uma certa qualidade, você automaticamente vai ter problemas na hora de elaborar seu orçamento. Isso é muito comum, prefeituras muitas vezes não elaborarem um PPA bacana, uma LDO bacana, e quando vai na LOA, tem que mandar uma lei junto, alterando PPA e LDO. Porque na hora que vai elaborar a LOA, fala assim, meu Deus, não faz qualquer sentido, não tem qualquer ligação. Você vai criando ali Acaba aumentando a dependência política, né? Sim. Você tem que aprovar mais coisa na Câmara, né, toda vez, e aí esse arranjo vai desgastando, né? Você não tem uma base tão tranquila, você tem que negociar ponto a ponto, e vira um ponto de contraponto, de negociação. Vou dar um exemplo de um caso de uma LDO mal feita. Uma LDO mal feita tinha estabelecido, não colocou diretrizes de como a LOA deveria autorizar, por exemplo, a abertura de crédito suplementar. E a LDO ali naquele caso, ela é votada no primeiro semestre, o primeiro semestre estava ameno para o prefeito, estava gostoso, estava tudo tranquilo. E mandaram uma LDO de qualquer jeito. Chegou na LOA, na Lei Orçamentária Anual, quando chegou para votar, o prefeito mandou lá uma quantia que seria autorização de abertura de crédito suplementar. Aí a Câmara falou, não. Como assim, não? Aí o prefeito falou, não, todo ano é assim. Aí a Câmara falou, todo ano era assim, porque vocês colocavam um dispositivo na LDO normalmente, que
passava desapercebido por nós, a gente aprovava, e eram outros momentos, só que esse ano nem o dispositivo na LDO você não colocou. Então você não colocou o mínimo que a gente tem que aprovar na LOA. Você não colocou nada. Aí uma movimentação que era prevista de 10%, eles colocaram de 1%. O prefeito ficou amarrado ali, ficou dependendo de Câmara o outro exercício financeiro inteiro. Por quê? Porque foi feito uma LDO mal feita, não teve clareza. Metas. Vamos supor que no momento de contingenciamento, vamos supor numa crise, um ano de crise, começa a ter oscilação econômica. Quando você estabelece na LDO, você já estabelece onde você vai cortar, como você vai cortar, quais são as despesas prioritárias. Fica um manual bem feito, bem montadinho. Quando chega, se você não fez a previsão, vira aquela coisa meio corte de qualquer jeito. E o prefeito ainda perde um escudo, porque se ele protege isso na LDO, vamos supor que ele coloca que irá reduzir horas extras. Se ele faz de maneira discricionária a redução de hora extra, em poucos dias ele tem um funcionalismo batendo na porta dele. Sim. Se ele faz com uma previsão na LDO, ele fala, olha, é a LDO aqui que previu e a Câmara aprovou. Entende como a dinâmica é distinta? É um instrumento de legalização da sua atividade. Exato. Você fala, eu estou seguindo a lei, isso foi aprovado pela Câmara, não posso fazer nada. Eu acho que ele tem que usar esse momento para, inclusive num eventual enfraquecimento do governo, se ele precisasse retirar, se ficar na mão dos secretários também dá um norte, porque não precisa ficar comandando o tempo todo, ele tem um instrumento de comando. E tem um outro negócio legal da LDO, que aí é para os vereadores, se eles acompanhando aí quem for vereador, a LDO também é uma forma, e aí que foi o grande trunfo dela na Constituição de 88, foi uma forma do Congresso Nacional participar das metas e das prioridades do governo. Então, o que é isso? Antes, o presidente, prefeito, assim, elaborava o orçamento e não tinha participação do Congresso para falar o que é prioridade e meta. Com a LDO, o vereador pode chegar e falar, eu quero emendar essa LDO porque eu não concordo que essa seja a prioridade. Ele passa a participar desse processo. Então entende como a LDO ela é uma lei quase marginalizada no âmbito municipal, mas ela é uma lei que, se bem elaborada e bem construída, ela pode ser uma lei de atuação, inclusive, do legislativo muito ativa. Tanto que até no âmbito federal, trazer a experiência do âmbito federal, quando o Ministério da Fazenda manda a LDO para o Ministério do Planejamento, junto com a Fazenda, manda a LDO para o Congresso, a Bolsa de Valores oscila. Por quê? Porque é ali que vai estar estabelecido como o presidente vai conduzir a política fiscal. No âmbito municipal tem diversas restrições, óbvio, é bom deixar isso claro, mas só que também dá um norte a LDO do que o prefeito quer ou deixa de fazer no próximo exercício. E até um ponto importante de comunicação. Sim. Ele pode usar esse momento, que ele vai ter que, já no primeiro semestre, produzir a LDO, e ele já tem como ter políticas afirmativas. Olha, aquilo que eu prometi, eu estou colocando aqui a prioridade, principalmente se há inversão de valores, num determinado, uma oposição foi eleita, e aí ela está demonstrando, ele vai estar demonstrando efetivamente, olha, eu mudei a prioridade. A prioridade agora passa a ser educação, passa a ser saúde, passa a ser saneamento, enfim, aquele conjunto que ele foi eleito, ele consegue demonstrar que na prática estou invertendo a lógica. Uma outra coisa também relevante, para não passar batido nos anexos de metas fiscais, também está previsto a previdência das prefeituras. Muitas prefeituras que possuem previdência própria, as coisas, tem um anexo de metas fiscais que é só voltado para a questão previdenciária, que é o quê? Que é pensar no equilíbrio ao longo prazo. Porque a LDO, ela ganhou muita força a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque havia a grande dúvida, havia uma grande... Não havia um instrumento claro para controlar receitas e despesas e como estabelecer isso de forma muito clara. E a LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal, aproveitou que ela existia e trouxe uma série de atribuições para ela, e uma delas era analisar a questão previdenciária, atuarial, ao longo dos anos, e também ali estabelecer como que vai ser, o que está previsto ser arrecadado, o que está previsto
ser gasto no agregado, o quanto que a despesa com o pessoal vai crescer, vai diminuir, mas de uma forma mais agregada. Então, a LDO é isso, é um grande manual, é um grande desenvolver um cenário, trazer um cenário, estabelecer o cenário. Então vai falar assim, o meu cenário é esse, esse e esse. A receita está prevista crescer tanto, tanto e tanto. A despesa de pessoal está prevendo subir tanto. Então, eu vou abrir mão de tal receita por esse e esse motivo. Se houver frustração de arrecadação, eu vou proceder assim, assim, assado. A minha prioridade nessa nova realidade é essa. Então, a LDO é uma legislação que, assim, muito se marginaliza ela, mas se ela for bem feita, ela é um grande aliado. E se ela for mal feita, como na maioria das vezes, a maioria das vezes a LDO é mal feita. E até o professor Freitas está entrando, assim, um grande ponto de propaganda novo, de comunicação nova, é ter um instrumento bem feito, ele já coloca esse governo num novo patamar, né, técnico. Exato. Ele coloca o governo no novo patamar, ele coloca a situação no novo patamar. É óbvio que a gente não pode comparar um orçamento federal, uma LDO federal, que é feito numa mega estrutura, que envolve 550 tipos de institutos de pesquisa, áreas diferentes e tudo mais, você vai comparar com um município pequeno. Só que só de você ter uma qualificação, você ter um anexo claro, você ter uma proposta clara, já é uma vitória. E isso precisa ser fomentado. E finalizar esse episódio, eu acho assim, dar um passo a passo para os prefeitos para elaborar uma boa LDO numa prefeitura pequena, que é a grande maioria, né? A gente falou, federal você vai ter uma equipe de apoio, você vai ter insumos e evidências muito grandes, mas dá para fazer algo de qualidade, mesmo uma estrutura bem pequena no município, que você tem aí seus servidores de carreira, seu grupo comissionado, né, e a sociedade civil que pode ser consultada. Matheus, a LDO, para ela ser bem elaborada, para ela ser bem construída, eu acho que é muito simples a ideia. Primeiro o prefeito pensar, como eu quero que seja meu orçamento? É isso. Então, o que eu vou ter de meta, o que eu vou ter de prioridade? Às vezes o que ele pensou na hora da elaboração do PPA, ele viu que não era tanto prioridade, então falou, olha, aquele recurso que eu destinei para tal ideia, aquela ideia que eu tinha, diminuiu o recurso. A gente estava falando no episódio anterior das metas e dos indicadores. Olha, eu não estou conseguindo cumprir as metas e indicadores, está dando errado, tem que reformular. Ele vai fazer isso na LDO e eu acho que também é uma peça que precisa de diálogo. O segundo ponto que ele precisa pensar é realismo. A LDO muitas vezes é feita num cenário de não realismo e negação. Então, tal demanda judicial não vai surgir. Às vezes surge. E tem que estar na LDO pensando como que eu vou lidar com ela. Tal problema, tal renúncia de receita. Não, mas isso não impacta nada. Às vezes impacta. Às vezes todo mundo começa a requerer uma isenção de IPTU que ele colocou lá e o rombo acaba sendo maior do que aquilo que foi previsto. As prioridades eu já comentei. Muitas vezes o prefeito fala, mantém todas as prioridades. Não existe prioridade infinita. Tem que estabelecer quais são. São esses pequenos detalhes que precisa ser conversado. E não é algo tão difícil de fazer para quem está na rotina administrativa. Então, por exemplo, às vezes a procuradoria sabe o quanto são as demandas judiciais. Só que às vezes não é consultada. Às vezes um prefeito chega no final do ano e fala, nossa, mas eu queria ter criado um programa de isenção de água e esgoto para famílias carentes. Só que o prefeito muitas vezes não falou. E esse não falar gera impactos negativos ali no andamento da questão pública. Então, assim, impede de ser executado no exercício seguinte. Então tem que ser pensado com frieza a LDO. A LDO tem que ser pensada, e a LDO acho que é a peça que menos permite sonhar. A PPA tem um aspecto mais sonhador, sim, mas a LDO acho que tem assim, um aspecto menor de sonho, mas eu acho que tem um aspecto maior de realidade e de como você criar alicerces para o que vai vir depois, que é o orçamento. E a LDO vai te dar esses nortes, a LDO vai te estabelecer esses critérios. Então, obrigado, Rafael. E agora, no próximo episódio, a gente vai entrar no orçamento em si, que é a peça mais
famosa, polêmica e doída, mais discutida, mas que é importante entender que ela é consequência de uma construção das outras peças. Então, às vezes, o problema que nós vamos discutir lá na frente é porque tanto o PPA quanto a LDO não foram bem pensados. Sim. E o problema deságua justamente na LOA. Vou convidar todo mundo a acompanhar o episódio sobre LOA.